falarmos um pouquinho sobre esse tema, basta, chega de. Eu não sei como você se sente nesse momento, se tem alguma área da sua vida que você gostaria de mudar, de ser diferente. Eu espero que durante essas mensagens o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração. E não só tocar o seu coração, mas te dar também a capacidade e a força para você mudar o comportamento, o pensamento. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Chega de agradar a todos. Eu creio que cada um de nós aqui tem alguma experiência com isso, mas eu queria trazer para você aqui uma frase que eu achei interessante de Charles Spurgeon. Spurgeon foi um pregador do século XVIII, um grande pregador. Eu achei interessante essa frase dele: aquele que se casa com a moda de hoje é o viúvo de amanhã. Né? A moda, ela é assim, ela é cíclica, ou ela muda muito. Aquilo que você entende como moda, como aquilo que está na moda hoje, amanhã ou depois já não está mais. E quem quer acompanhar a moda, ela precisa muito entender isso. Eu digo isso porque a moda, ou a maneira como a gente vive, tem um fundo de queremos ser agradáveis, queremos ser aceitos, queremos reconhecer que a nossa vida ela tem um sentido, um significado, e pode ser uma referência, pode ser uma situação em que você vive e que você se sente bem. Então eu queria dizer para você o seguinte, que todos nós temos esse desejo secreto. Um dos mais secretos desejos do coração humano é merecer aprovação. Principalmente daqueles que amamos e respeitamos, não é verdade? Todos nós, secretamente dentro de nós, existe esse desejo de merecer aprovação, de sermos aceitos, de sermos reconhecidos, de gozarmos de algum tipo, nem que seja mínimo, de popularidade. Isso, obviamente, se acentua em determinadas fases da nossa vida. Eu me lembro perfeitamente de quando adolescente, de quando mais jovem, o quanto era importante para mim a opinião dos meus amigos. O quanto eu queria ser aceito, ser reconhecido pelos meus pais, pelos meus amigos, pelos meus familiares. E quanto me chocava, ou quanto me machucava, quanto me feria, quando alguém que eu estimava fazia uma crítica severa, agia de forma que me desconsiderava, me rebaixava, ou que me dava a entender que eu não estava sendo aprovado. Eu era um garoto de 14 anos, 13, 14 anos, e eu não jogava muito bem futebol. Então, quando você vai jogar na turma, na rua, a gente tinha um time na rua, a rua que eu morava era uma rua de terra, então a gente tinha um espaço legal para jogar bola. E eu sempre era o último que era escolhido. Né? Não sei se você já ficou por último. Aí o pessoal olhava e falava, quem vai ficar com o Marquinhos? Ah, fica você, não, fica no seu, não, fica no seu, né? E você se sente realmente um zero à esquerda. Acontece que eu percebi o seguinte, que um bom time começa com um bom goleiro. E eu disse, eu vou ser goleiro. Já que eu não sei jogar na linha, eu vou ser um bom goleiro. E me aperfeiçoei e fui ser um bom goleiro. E aí o negócio mudou, porque na hora que iam escolher o time, tinham que escolher o goleiro. E aí brigavam para saber quem que ia jogar, quem que o Marquinhos ia jogar em qual time, né?
Então eu me sentia aceito por isso. Chegava em casa todo esfolado, cotovelo esfolado, joelho esfolado, tudo, né? Mas eu agarrava bem, eu jogava, né? E depois colocaram pedras de paralelepípedos na rua de casa. E você acredita que a gente jogava bola em pedra de paralelepípedo? E você acredita que eu fazia umas pontes fenomenais numa pedra de paralelepípedo? Era coisa de doido, né? Coisa de doido. Mas o que você não faz para você ser bem aceito? Não é verdade? Todos nós queremos ser aprovados. Então, dentro de cada um de nós existe esse desejo. Mas você já deve ter ouvido essa frase: não me importo com o que os outros pensam. Talvez até você já tenha falado isso. Eu estou pouco me lixando pela opinião dos outros. Eu pouco me importo com o que as pessoas falem ou pensem de mim. Será que isso é verdade? Será que, de fato, a gente realmente não se preocupa com o que as pessoas pensam da gente? Você não presta atenção, às vezes, para saber o que as pessoas estão falando de você? Será que você não vai lá no seu Facebook para ver quantas curtidas teve naquela foto que você colocou? Será que a gente realmente não está nem aí para o que as pessoas pensam? Eu acho que, quando a pessoa diz isso, eu não me importo com o que os outros pensam, uma das coisas é que a pessoa quer justificar uma conduta reprovável. Geralmente é aquela pessoa que ela age de uma forma que não é aprovada, e ela sabe que ela está fazendo algo que não é aprovado, então ela diz assim: pouco me importa o que as pessoas estão falando de mim. Pouco me importa se as pessoas estão me criticando, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. A vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Tem essa justificativa para uma transgressão. Às vezes também pode acontecer de que a pessoa que diz eu não me importo com o que os outros pensam, ela está racionalizando um fracasso. Você já ouviu falar da fábula da raposa que estava passando numa plantação de uvas, né, videiras, e ela viu um cacho de uva. E ela disse: que cacho de uva delicioso. Então ela pulou e não conseguiu pegar as uvas. E aí ela foi embora dizendo: mas também estavam verdes. Né? Também não estou perdendo nada com isso, estavam verdes. Às vezes essa pessoa que diz não me importa com o que os outros falem ou pensem, na verdade ela está dizendo assim: eu até que queria ser aceito, mas como eu não sou, eu até que queria ser reconhecido, mas como eu não sou, pouco me importa o que as pessoas pensam. Essa questão do desejo de agradar, né, ele é muito acentuado em determinados momentos da nossa vida, ou mesmo em determinadas pessoas. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de alguém, nós estamos falando de pessoas que só está bem consigo mesma se os outros estiverem satisfeitos com ela. Existe na psicologia um termo que se chama codependente. Eu não vou abordar o tema na perspectiva da psicologia, eu vou abordar o tema na perspectiva pastoral. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando daquela pessoa que ela só se sente bem consigo mesma se ela agradar o outro, se ela for reconhecida pelo outro, se realmente ela tiver uma aprovação do outro. Ela só se sente bem quando as pessoas ao redor se sentem agradadas por ela. Isso vai gerando uma dependência dessa pessoa sobre a opinião dos outros. Essa questão do desejo de agradar, ela tem dois lados. É como se você tivesse uma moeda, e essa moeda tem dois lados. No primeiro lado da moeda é o desejo de aprovação. Todos nós queremos e temos essa necessidade secreta de sermos aprovados, de sermos reconhecidos, de querermos o reconhecimento dos outros, de querermos ser aceitos. Isso é natural, não é um desejo ruim, é um desejo bom.
O problema é o que a gente vai fazer para ser agradável. Até onde a gente vai para querer agradar os outros. O outro lado da moeda é o medo. O medo da rejeição. Então você tem um desejo de ser reconhecido e, por outro lado, você tem um medo muito grande de ser rejeitado. Principalmente pessoas que não têm uma identidade própria, não têm muito bem construída a sua imagem, ela tem muita necessidade desse reconhecimento e muito medo de ser rejeitado. Então é aquela pessoa que, se o ambiente é azul, ela fica azul. Se o ambiente é laranja, ela fica laranja. Se o ambiente é verde, ela fica verde. Se o ambiente é vermelho, ela fica vermelho. Ela vai se adaptando às circunstâncias, às situações, porque ela não quer desagradar. Ela não quer correr risco de ser criticada. Então nós temos que perceber o seguinte: esse medo de rejeição e esse desejo de aprovação, eles estão sempre presentes na nossa vida. De uma forma mais acentuada ou menos acentuada. Mas eu queria dizer para você o seguinte, falando então em termos pastorais, qual é a base da nossa aprovação? Como é que eu tenho que me ver? Como é que eu tenho que me olhar? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que você é uma criatura de Deus. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem de Deus. E isso, para mim, faz uma diferença enorme. Eu não sou uma ameba que deu certo. Eu não sou um girino que um dia aprendeu a andar e agora está aqui. Eu sou criado por Deus. Eu sou feito por Deus. Eu tenho a imagem de Deus em mim. Ser criado por Deus significa ter valor inerente e eterno. Existimos para refletir a imagem de Deus. Somos únicos e especiais. Ser a imagem de Deus significa que eu sou muito mais do que simplesmente um ser que existe. Porque eu trago dentro de mim a imagem de um Deus que me criou. E eu tenho valor. Então eu tenho que olhar para a minha identidade quando alguém me diz assim, ou quando alguém te pergunta, quem é você? Quem é você? O que você responde? Eu sou médico, sou engenheiro, sou advogado, sou empresário. Mas isso não é você. Quem é você? Sou estudante, sou atleta, sou pastor. Isso não sou eu. A minha identidade não pode estar naquilo que eu faço, nem naquilo que eu possuo. A minha identidade tem que estar firmada naquilo que Deus vê, naquilo que Deus fala que eu sou. Então nós precisamos entender essa questão da identidade. Por isso que a minha aprovação não depende necessariamente daquilo que o outro vê ou que o outro pensa, mas daquilo que Deus vê e daquilo que Deus pensa. Qual é o conceito de Deus sobre mim? É isso que me importa. Segundo, nós temos uma nova identidade em Cristo. Se você vive em Cristo, se você segue a Cristo, se você crê em Jesus Cristo, se você já recebeu a Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz que você vive em Cristo. Essa palavra, essa expressão em Cristo, ela aparece mais de 100 vezes na teologia de Paulo. Para o apóstolo Paulo, viver é viver em Cristo. Em Cristo somos nova criação. Nossa história, nossa aceitação e o nosso desempenho está em Cristo, naquilo que Ele fez por nós. A minha identidade não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Cristo fez em mim. Eu agora sou uma nova criatura. Eu agora tenho uma nova posição. Olha só o que você tem em Cristo. Está pequenininho, mas eu vou ler para você. Primeiro, você foi regenerado. O que é uma pessoa regenerada? É uma pessoa que nasceu de novo em Cristo.
Jesus diz, o apóstolo Paulo diz, Jesus disse a Nicodemos, se você não nascer do alto, você não pode ser filho de Deus. Você tem que nascer do alto. Tem que nascer de Deus. O apóstolo Paulo usa essa parte da regeneração dizendo que tudo se fez novo. Somos nova criatura, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas ressuscitamos com Cristo. Somos regenerados, somos feitos de novo. Nós somos perdoados. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, capítulo 4 de Marcos. Jesus encontra um paralítico, ou um paralítico é descido na presença de Cristo. E Cristo, quando vê o paralítico, diz, os teus pecados estão perdoados. O paralítico deve ter ficado frustrado, porque espera aí. Tiraram o telhado aqui, me baixaram aqui na sua presença, Jesus, porque eu quero andar. E o Senhor vem dizer, meus pecados estão perdoados? Será que isso é importante? É mais importante ter os pecados perdoados do que ser curado? É óbvio que sim. É mais importante você ser perdoado do que ser tirado de uma cama? Para Jesus, sim. Porque a primeira necessidade do ser humano é ser perdoado. E Jesus diz, todos os teus pecados foram perdoados. E a gente comentou sobre isso. Jesus nos disse, daqui para frente você vai ser perdoado. Jesus disse todos. Desde quando você se entende por gente, todos os seus pecados estão perdoados. E a gente até comentou sobre isso. Se Jesus disse que tudo está perdoado, o que eu tenho que fazer para ser perdoado? Nada. Crer. Só isso. Se eu digo para você que me ofendeu, você está perdoado, o que ela pode fazer? Dizer obrigado. Obrigado pelo seu perdão. Porque eu não posso fazer mais nada. Então, você é perdoado. Você é santificado. Por que você é santificado? Porque você foi separado para ser exclusivo de Deus. Ele te criou para Ele. E você precisa ser dele exclusivamente. A Bíblia diz que porque eu fui perdoado, regenerado, santificado, eu também sou adotado. Sou filho. E porque eu sou adotado, eu também sou servo. Eu sirvo. E um dia, a promessa de Deus para a minha vida e para a sua, e para todos aqueles que estão vivendo em Cristo, é que nós seremos perfeitos. Porque seremos glorificados. Deus vai tirar de nós todo o mal e vai fazer de nós pessoas perfeitas. Na Bíblia, você encontra alguns exemplos de advertência. Você, por exemplo, encontra uma história de Saul. Deixa eu falar primeiro o contexto para você entender isso. Deus, através de Samuel, disse para Saul, o rei de Israel, você vai lutar e guerrear contra os amalequitas. Eles estão invadindo a terra, eles estão querendo destruir vocês, vocês vão para a batalha e eu vou dar a vitória. Mas tudo que for dos amalequitas, vocês não vão pegar nada. Nada. Tudo que tiver lá, vocês não podem pôr a mão. Saul foi com o exército, venceu a batalha, venceu a guerra. Estava voltando da batalha quando encontrou com Samuel. E Samuel disse assim, Saul, que barulho é esse de ovelhas e de gado que eu estou escutando? Aí o Saul disse, barulho de ovelha? De gado? Estou escutando um barulho de ovelha e de gado. Sabe o que é? É que eu achei que eu podia trazer esse gado, essas ovelhas e esses bois, porque aí eu podia fazer um sacrifício para Deus bem grande. Aí Samuel olhou para Saul e disse assim, Saul, você acha que Deus quer sacrifício ou Ele quer obediência? E aí,
o Saul caiu em si, parou de dar uma de crente. E ele diz: pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Sabe o que foi, Samuel? Depois da vitória, depois da gente ter conquistado o exército inimigo, eu disse que não era para pegar nada, que nem Deus tinha falado, mas os soldados disseram: como assim? Nós guerreamos, nós lutamos, nós merecemos um prêmio. E eles fizeram uma pressão sobre Saul. E Saul ficou com medo e cedeu. E porque Saul cedeu, Samuel disse assim: olha, Saul, Deus agora vai escolher um outro rei para o seu lugar. Mas você tem um exemplo também no Novo Testamento. Gálatas capítulo 2, verso 11. Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. O apóstolo Pedro foi até Antioquia. Olha o que aconteceu. Jerusalém era o centro religioso de Israel. Mas acontece que perto de Jerusalém tinha uma cidade grande também chamada Antioquia. E Paulo e Barnabé foram até Antioquia, começaram a pregar, houve um avivamento, muita gente se converteu e cresceu uma igreja ali muito forte. E um dia, o Pedro saiu de Jerusalém e foi para Antioquia. Mas na Antioquia tinha poucos judeus. A maioria da igreja era de gentios, era gente que não era judeu. E essa igreja forte. E Paulo estava pregando lá dizendo assim: olha, o judeu e o gentil agora são um em Cristo. Cristo derrubou a barreira entre o judeu e o gentil. Agora, através da fé em Cristo, nós somos um povo só. Nós não precisamos mais das regras, daquelas coisas todas cerimoniais para a gente agradar a Deus. Porque através de Jesus, a gente tem acesso a Deus. E o Pedro chegou lá e começou a conviver com os gentios. Olha o que Paulo diz. Por que a atitude de Pedro era repreensível? Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Tiago era o líder da igreja em Jerusalém. Era um judeu. E antes desse pessoal lá de Jerusalém chegar, o Pedro comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, o Pedro afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Sabe aquele crente que está tomando a cervejinha dele no restaurante, e aí chega o pastor e ele muda de mesa? Com medo. O que vão falar de mim? O que vão dizer? Né? Sabe aquela pessoa que não está fazendo nada de errado? Nada. Eu já contei aqui para vocês. Eu vejo assim, isso acontece quando a pessoa é legalista. A gente já falou disso, né? Religião tóxica, legalismo, regrinhas. Então, na nossa igreja, quando eu era criança, quando eu era adolescente, crente não podia ter TV, televisor. Televisor era coisa do diabo. Aí tinha os crentes que tinham a TV dentro do guarda-roupa. Mas não podia pôr antena externa, porque se colocasse antena externa, o pastor ficava sabendo que tinha TV na casa daquele crente. Então ele colocava aquela antena interna. O legalista é assim. Ele quer manter a aparência. Então Pedro era um legalista ainda. Porque essa carta dos Gálatas, a primeira carta que Paulo escreve, foi provavelmente no ano 50, 55 depois de Cristo. É muito recente. E Pedro, então, teve medo. Está vendo aí? A gente tem medo de ser reprovado. Aí a gente cede. Saul teve medo. E não foi só isso, ó. Veja o que Paulo diz no verso 13. Os demais judeus que estavam com Pedro se uniram a ele nessa hipocrisia. Paulo está chamando Pedro de hipócrita. De modo que até Barnabé se deixou levar.
Essa questão de ser aprovado e de ter a aprovação dos outros, irmãos, ela é muito forte na nossa vida. E de repente a gente começa a desviar do caminho, a gente começa a perder um foco, porque a gente quer agradar as pessoas. E você vai ver como que isso é forte na vida. Tem um texto também que é um exemplo para a nossa vida, um exemplo saudável. Daniel 3. Deixa eu te contar o contexto. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. O Império Babilônico tinha um rei poderosíssimo chamado Nabucodonosor. E esse rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, aliás, invadiu Israel, o reino do norte, e levou o povo cativo. Dentre esses cativos estava Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora, no capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor mandou construir uma estátua dele mesmo, enorme, 15 metros de altura. Convocou todos os príncipes, todos os governadores, todos os senadores, deputados, governadores, vereadores, todo mundo, fez uma grande festa, fez um grande palco e disse o seguinte: quando a música tocar, vocês vão se ajoelhar e adorar a minha estátua. E aí, a pressão foi grande, porque esses 3 jovens estavam lá na cerimônia. E quando a música tocou, todos se curvaram, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí tem um olheiro que diz: ó rei, 3 jovens judeus não se curvaram. Eles afrontaram a tua ordem. E aí o rei mandou chamar os 3 e disse: vocês realmente não adoraram? Não. Então eu vou dar uma outra chance. A música vai tocar de novo. E se vocês se curvarem, vocês vão escapar de uma fornalha ardente. E olha a resposta daqueles jovens para o rei Nabucodonosor, o grande e poderoso Nabucodonosor. Daniel 3, verso 7. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Que resposta de fé. Rei, não perca tempo fazendo a orquestra tocar, porque a gente não vai adorar. A gente não vai se curvar. E fique sabendo de uma coisa, rei. Você é poderoso. O seu nome é temido. Você é grande. Mas o Deus a quem a gente serve é muito maior do que você. E Ele pode nos livrar da tua mão. Ele pode. Uma resposta de fé. Uma resposta de coragem. Mas não é só isso. Na teologia desses moços, tem um mas. Está vendo lá? Ele disse: rei, nós não vamos nos adaptar aqui, nós não vamos nos curvar, nós não vamos ceder. Mas, esse Deus que pode nos livrar da tua mão, rei, se Ele não nos livrar, Ele pode livrar. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. A coragem de pagar o preço para não se enquadrar, para não se adaptar, para não ceder e para não agradar. Existe sim uma consequência para isso. Quando você não fecha aquele negócio, quando você não age daquela forma, quando você não entra num conluio, quando você não participa daquilo, porque você diz assim: o meu Deus, a quem eu sirvo, não vai se agradar disso. Então você vai sofrer as consequências. E você vai dizer assim: Deus pode me dar o livramento. Deus pode me honrar nesse momento. Mas se Ele não quiser, a minha convicção não muda. Porque o meu Deus é o mesmo.
E sabe o que aconteceu? Você conhece a história, né? O rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ficou tão indignado. Mandou os soldados pegarem aqueles 3 jovens e lançaram dentro de uma fornalha. A Bíblia diz que quando abriram a fornalha, ela estava tão quente que os soldados foram mortos, queimados. Mas aqueles 3 jovens caíram dentro da fornalha. E o texto diz que o rei começou a olhar dentro da fornalha e começou a ver os jovens passeando dentro da fornalha e disse: escuta, a gente não jogou 3? Sim, foi. Por que eu estou vendo 4? Se eram 3, por que eu estou vendo 4? E o quarto tem um aspecto dos deuses. E aí a Bíblia diz que Nabucodonosor mandou tirar, ou mandou chamar, Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam daí! Essa é uma história extraordinária, gente. E eles saíram de dentro da fornalha. As amarras tinham sido queimadas, mas nem cheiro de queimado eles tinham. Sabe aquele... Outro dia eu fui ligar o fogo lá em casa, e não ligava, ficava saindo faísca, mas não ligava e o gás ficou ligado. Aí eu risquei um fósforo, sabe o que aconteceu, né? Puf! Aí fiquei com aquele cheiro, né, na mão assim, falei, meu Deus, sapecou tudo, né? O jovem não tinha nem isso, meus irmãos. Saíram de dentro da fornalha sem cheiro de queimado. E sabe o que aconteceu? Nabucodonosor deu uma ordem dizendo assim: agora todo mundo aqui se dobre os joelhos e adorem a esse Deus aí, ó. Esse Deus é poderoso. Esse Deus é poderoso. Irmão, se você quer ver um milagre de Deus na sua vida, você vai ter que ter a coragem de dizer não. Você vai ter coragem de olhar para esse mundo mal, para algumas coisas na vida e dizer: eu não aceito isso, eu não me curvo a isso, e espero o milagre de Deus. Aí, você tem então um exemplo. Agora, por que a gente não deve agradar a todos? Eu vou te dar algumas razões para você pensar. Razões para você dar um basta em querer agradar a todos. Primeiro, você desonra a sua integridade. Diz o Provérbios 29 e 25, quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muita gente desonra a sua própria integridade por querer agradar os outros, por querer agradar o grupinho, por querer agradar os colegas, por querer agradar as pessoas sem medir as consequências disso. Desonra a sua própria integridade. Acaba dizendo sim quando queria dizer não, ou acaba dizendo não quando deveria dizer sim. Segundo, você interrompe o seu crescimento, tanto quanto como pessoa, quanto o seu crescimento espiritual. João 5,44, Jesus disse aos seus ouvintes: como vocês podem crer se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Sabe por que muita gente não crê em Jesus? Sabe por que muita gente não crê na mensagem de Cristo? Porque elas não querem ficar mal com os amigos. Porque não querem ficar mal com os parentes. Porque não querem ficar mal com a família. E Jesus está dizendo assim: como é que vocês podem crescer na fé? Como é que você pode desenvolver a sua fé, os seus dons, os seus talentos? Como é que Deus pode te usar se você quer ficar bem com os outros e não com Deus? Quem que você tem escutado? O Evangelho de Cristo? Ou as vozes de quem quer te impedir a crescer na fé? Terceiro, basta. Porque se você não der um basta, você deixa de honrar a Deus. Olha o que Jesus disse dos fariseus. Aliás, esse é um comentário que o próprio João faz no seu Evangelho. Capítulo 12, verso 42. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele.
creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga. Eles creram, eles viram um milagre, eles ouviram a palavra, eles até creram, mas eles não assumiram, porque eles tinham medo. Porque ser expulso da sinagoga era perder uma série de regalias. Era ficar mal diante da sociedade. Era ser rotulado como um herege. E o texto termina dizendo o seguinte: pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Olha que triste. João está dizendo assim, essas pessoas, elas iam à igreja, elas ouviam o Evangelho, e elas até acreditavam, mas não assumiam, porque não queriam ficar mal, com medo do que as pessoas iam dizer dela, com receio. O que será que a minha família vai falar? O que será que meus parentes vão dizer? E depois os meus amigos? Eu prefiro não assumir nada, não. Aí você está me perguntando assim, bom, pastor, então a gente não deve agradar ninguém? Também não é assim. Quando é certo você agradar as pessoas? Quando é certo você ser agradável? Meus irmãos, tem gente que acha, eu acho que aqui não tem esse tipo de pessoa, mas eu já ouvi, e já vi gente que acha que crente santo é crente desagradável, é crente chato. Que quanto mais chato ele for, e quanto mais desagradável ele for, parece que mais santo ele está sendo. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Isso não me impede de ser uma pessoa agradável. Aliás, eu tenho que ser uma pessoa agradável. Jesus foi uma pessoa agradável, mas ele não agradou todo mundo. Quando então você deve agradar os outros? Eu vou dizer, quando a principal motivação de sua conduta ou da sua ação esteja subordinada ao amor a Deus e ao próximo. Quando a sua motivação for agradar a Deus, quando a sua motivação, quando a sua ação resulta de uma motivação subordinada ao amor a Deus e também o amor ao próximo, você deve agradar o próximo. Quando Deus se vê, quando você entende que aquilo que você está fazendo, que você está aceitando, que você está realizando, é por amor a Deus e por amor ao próximo, então você pode agradar. Quando é que você pode agradar? Quando resulta em boa reputação e favorece a causa de Cristo. Quando é que você pode agradar uma pessoa e agradar alguém? Quando esse agradar o outro abre as portas para você abençoar a pessoa. Se você for uma pessoa íntegra, se você for uma pessoa correta, você vai ter autoridade de falar do seu Evangelho, de falar do amor de Cristo, do Evangelho de Cristo. Então, quando é que você tem que agradar? Você tem que ser uma pessoa agradável, você tem que ser uma pessoa amorosa, compassiva, você tem que entender o lado do outro, você tem que ceder às vezes, você tem que atender uma necessidade. Por quê? Porque fazendo isso, você está construindo um caráter, e esse caráter ajuda você a abençoar as pessoas. Está entendendo? Quando é que você tem que agradar? Você tem que agradar as pessoas quando não compromete o Evangelho, mas ajuda na contextualização da mensagem. Deixa eu explicar isso para você. A gente começou a reunião dos homens. E a gente, antes de começar a reunião dos homens, a gente teve que discutir um tema, um assunto. Pastor, nessa reunião dos homens, pode tomar cerveja e pode tomar vinho?
Porque a gente vai fazer churrasco. Mas, pastor, churrasco com Coca-Cola e com Guaraná não vai dar. Não será que não dá para liberar uma cervejinha, não dá para liberar um vinhozinho? O que eu tenho que pensar? Não. Essa igreja aqui é a igreja de Cristo. Nós somos homens de Deus. E nós não queremos bebida. Aí eu vou ser bem desagradável. Mas se eu ceder, eu estou ajudando na contextualização do Evangelho, favorecendo as pessoas a ouvirem o Evangelho sem comprometer o Evangelho. Nós decidimos, vamos levar cerveja, levar o vinho. E eu me lembro que uma pessoa que era de uma igreja, não voltou mais, porque tinha vinho e cerveja. E sabe que eu fiquei muito alegre com isso? Falei, ainda bem. Porque se viesse aqui ia arrumar confusão. Não ia entender o que a gente está pensando. Ele achou que a gente estava agradando sem critério. Mas eu disse, nós estamos agradando, mas nós temos um critério. Nós não estamos ofendendo o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui na nossa igreja, a mulher usar calça comprida? Pode. Em algumas igrejas não pode. É uma ofensa. Mas nós entendemos que essa calça comprida, esse cabelo, essa roupa, não compromete o Evangelho. Então, estamos dentro de um contexto. Estamos fazendo um culto dentro de um contexto. O nosso culto tem guitarra, tem violão, tem bateria. Tem igrejas que não permitem isso. Mas nós estamos dentro de um contexto, então nós estamos agradando sim, mas não estamos comprometendo o Evangelho. É isso que a gente quer. Uma igreja contextualizada é uma igreja que pode falar de forma relevante para a necessidade das pessoas, sem comprometer o Evangelho. Você pode ir ao cinema, você pode ir ao teatro, você pode jogar bola, você pode assistir TV, você pode ouvir música, mas desde que não comprometa o Evangelho. Não comprometa a santidade que Cristo te deu. Não comprometa a verdade da palavra de Cristo. Quando é que eu posso agradar o outro? Quando agradar o outro, quando não agradar o outro, resulta em fazer o irmão mais fraco tropeçar. É isso que Paulo diz. Paulo disse assim, olha, tem gente que é fraca na fé. E se ela me ver fazendo algo, ou me comportando de um jeito, eles vão se escandalizar, vão tropeçar. E Paulo usa um exemplo, ele diz assim, eu estou evangelizando judeus. E o judeu entende que se eu comer carne de porco, é um escândalo. E Paulo diz, então eu não vou comer carne de porco, porque eu não quero escandalizar. Eu respeito a consciência do mais fraco. Eu respeito a condição do irmão mais fraco para ele não tropeçar, para ele não cair da fé. Isso é amor. Então você diz assim, mas espera aí, pastor, então eu tenho que agradar essas pessoas? Sim. Tem que agradar. Talvez, eu sei assim, eu sou convidado a ir para uma igreja pregar, e lá eu tenho que ir de terno e gravata. Não é meu estilo. Eu nem acho que precisa disso, nunca achei. Quer dizer, já achei, mas não acho mais. Certo? Só que, se eu chegar lá desse jeito, eu vou escandalizar aquelas pessoas. Então eu tenho que ir de terno e de gravata, para agradá-los. Mas qual é o meu objetivo? Que o Evangelho seja comunicado. E que Deus seja glorificado. Então isso não importa para mim. Mas você não está agradando? Eu estou agradando o irmão mais fraco na fé. Está entendendo? A minha preocupação é com o irmão mais fraco. Eu não estou agradando só porque eu tenho medo de ser rejeitado.
Concluindo, o que a gente pode fazer com tudo isso? Eu vou dizer algumas coisas práticas. Primeiro, cuide de sua responsabilidade e entregue a Cristo a sua reputação. Cuide de sua responsabilidade. Faça o que Deus deu para você fazer. Haja de acordo com o que Deus espera que você faça. Cumpra o que Deus deixou para você fazer e deixa a sua reputação na mão dele. Deixa com ele. Ele cuida da sua reputação. Eu não vou dizer para você, meu irmão, não quero te iludir, dizendo que talvez você não vá ser mal entendido, mal compreendido, criticado. Talvez a sua reputação seja atacada, mas quem tem que ver a sua reputação é Cristo. É diante dele que você tem que estar em paz. Então deixa com ele. Certo pastor, uma vez, assumiu uma igreja nos Estados Unidos. O pastor daquela igreja tinha sido demitido por adultério. E como a igreja ficava numa cidade pequena, a notícia se espalhou pela cidade toda que o pastor daquela igreja tinha traído a esposa com outra. Quando esse pastor chegou, ele levou a fama de que ele tinha traído a esposa. Olha lá, ó. Ah, aquele lá não é o pastor daquela igreja que traiu a mulher? Ah, aquele lá que é o pastor daquela igreja? Ah, aquele lá que é o pastor. E ele ficou com fama de quem tinha traído a igreja e tinha traído a esposa. E ele ficou tão incomodado com isso, porque isso estava manchando a reputação dele. E ele um dia disse que sentou no escritório para redigir uma carta, para poder colocar essa carta num jornal da cidade, para que todo mundo soubesse que ele não era aquele pastor. Ele era o substituto daquele pastor. E disse que ele estava escrevendo a carta. E quando ele começou a escrever, ele sentiu como se o Espírito Santo estivesse falando com ele. O que você está fazendo? E ele disse, estou escrevendo uma carta porque eu não quero que a minha reputação fique manchada. E o Espírito diz, mas por quê? Porque eu não... E o Espírito diz, mas você está preocupado com o que os outros estão pensando de você? Eu sei que você não tem a reputação manchada, isso não basta? E aí ele disse que pegou o papel, jogou no lixo e disse, olha, eu entrego a minha reputação a Cristo. É Ele que tem que saber o que eu sou de fato, quem eu sou. Então, não se preocupe. Outra coisa, tenha como alvo ser reconhecido mais pelo seu caráter de cristão do que pela sua aparência. Tenha esse alvo na sua vida. Eu quero ser conhecido como uma pessoa que tem o caráter de Cristo. Não sei o que as pessoas falam de mim ou pensam de mim. Uma coisa eu sei. Eu quero ser mais parecido com Cristo. E quem sabe, quando chegar no final da minha vida, as pessoas possam dizer isso. Puxa, como ele foi parecido com Jesus. Como ele foi amoroso, como ele foi compassivo, como ele foi justo. Outra coisa, aprenda a levar cada pensamento de agradar a todos cativos a Cristo em oração. Leve isso a Cristo. Por que você está com tanto medo? Por que você tem tanto desejo de que as pessoas pensem de você? Por que esse medo de decepcionar pessoas? Leve esse pensamento a Cristo. Eu pus uma oração aqui, chama oração dos paradoxos. Sabe o que é um paradoxo? Parece que é uma contradição, mas não é. Olha só, a oração do paradoxo. Ajuda-me a aprender, por meio dos paradoxos, que o caminho para baixo
é o caminho para cima. Que ser humilde é ser elevado. Que o coração quebrantado é o coração curado. Que o espírito contrito é o espírito exultante. Que a alma arrependida é a alma vitoriosa. Que não ter nada é possuir tudo. Que carregar a cruz é usar a coroa. Que dar é melhor que receber. Que o vale é o lugar da visão. Quem sabe você precisa fazer essa oração. Deus, me ajuda a entender que quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Que quando eu sou desprezado, é aí que eu vejo o Senhor se fortalecendo em mim. Senhor, me ajuda a entender que o caminho para baixo é justamente o caminho que me eleva. Deus, me ajuda a entender. Me ajuda. Que quando eu estou no vale, e parece que eu estou lá embaixo no vale, é lá no vale que o Senhor me faz ver muito mais longe. Não se preocupe em agradar a todos. Se preocupe em agradar a Deus. E eu encerro com esse texto de Romanos 8,16, Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Papai. O Espírito de Deus não é espírito de medo. O Espírito de Deus é espírito de coragem. Você não precisa temer, porque Deus te deu o Espírito dele. E se você deixar o Espírito de Deus agir na sua vida, Ele vai te dar coragem para dizer sim quando você precisa dizer sim. E dizer não quando você precisa dizer não. Você não vai ter medo. Você não vai ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar. Você não vai querer a glória dos homens, você vai querer a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Pai, o Senhor conhece e sabe que o nosso coração tem um desejo muito forte de aprovação dos outros. Nós queremos agradar, nós queremos estar bem. E muitas vezes o nosso desejo é popularidade. Mas, Senhor, não que isso seja errado, mas a motivação pode ser errada. O medo de ser rejeitado, o medo de ser excluído, o medo de ser rotulado, o medo de ser criticado, o medo de ser excluído, pode nos levar a ceder, pode nos levar a negociar princípios, a negociar valores. Pai, às vezes o desejo tão grande de ser aprovado, pode nos fazer buscar a glória dos homens e não a Tua glória. Pode nos fazer, Senhor, nos preocupar muito mais com a aparência do que com o conteúdo, do que com a motivação, com os desejos secretos. Mas, Pai, a nossa oração hoje é para que o Senhor nos guarde, nos proteja, e que o Senhor nos ajude a sermos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Que a gente possa dizer, o meu Deus tem poder. O meu Deus é poderoso para me livrar. O meu Deus é poderoso para me guardar. O meu Deus é poderoso para mudar essa circunstância, essa situação. Mas, se Ele não mudar, eu não vou ceder. Mesmo que Ele não mude, eu não vou recuar. Mesmo que Ele não livre, eu não vou me curvar. Senhor, dá-nos essa fé, dá-nos essa coragem de nos posicionarmos diante da vida.
Senhor, pedimos ainda, como o Senhor diz na tua palavra, que o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de coragem, de ousadia, de enfrentar a situação, as circunstâncias, de enfrentar, Senhor, os problemas e as dificuldades, de enfrentar, Senhor, a vida, porque o Senhor está conosco. E o Senhor nos garante que se o Senhor está conosco, quem será contra nós? Se o Senhor nos aprova, quem vai nos desaprovar? Se o Senhor nos perdoa, quem vai nos condenar? Se o Senhor é o Deus que nos ama, quem vai nos separar do teu amor? Se o Senhor é o Deus da nossa vida, a nossa vida tem sentido e tem valor. E a nossa identidade, Pai, não está naquilo que a gente tem, não está naquilo que a gente possui, a nossa identidade não está naquilo que as pessoas dizem que somos, a nossa identidade está em Cristo. Somos perdoados, regenerados, santificados, somos adotados e seremos um dia glorificados, Senhor. Pai querido, fortalece a nossa vida, fortalece-nos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós estamos